Hoje, com o apoio do STI, que é o Setor de Tecnologia da Informação da Universidade Federal Fluminense, estamos fazendo mais do que produzir um conteúdo para redes sociais. Esse conteúdo estará presente no canal Pablo Bispo, mas será usado prioritariamente para fins de estudos em ambas as universidades. Tenho aqui comigo o nobre colega e amigo de muitos anos. Eu não vou falar tantos anos assim, Helber, para não parecer que somos velhos, de alguns anos, Não, né? não, No não vamos. tempo que você me conheceu, eu ainda era cabeludo. Então, eu tenho aqui o professor Helber, o professor associado da Faculdade de Educação da UFRJ, é um professor na área de filosofia, uma larga e vasta experiência no assunto e que trabalha questões de imaginário social e educação. Então, Helber, convido aqui ao público que vai nos assistir para que você fale um pouquinho da sua experiência, fale um pouquinho de você, para a gente poder começar esse bate-papo. Ok, Pablo. Em primeiro lugar, é um prazer estar participando com você, né? Aqui desse encontro e dizer que eu estou muito feliz de te rever, ver você como professor ativo aí na UF e, tantos trabalhos, tanta coisa positiva que você tem feito. Eu sou professor aqui da Faculdade de Educação, né? Filosofia da Educação, Faculdade de Educação da Praia Vermelha, da UFRJ, né? Já estou lá há 22 anos, né? E antes de entrar para a universidade, eu trabalhei também muitos anos no ensino médio, né? Trabalhei 12 anos no ensino médio, trabalhei um período numa escola pública, mas trabalhei o grosso do meu trabalho, assim, o forte, a carga horária mais forte foi na rede particular. Eu trabalhei em algumas escolas, então eu trabalhava exatamente com filosofia no ensino médio. No Estado, eu trabalhei durante um pouco tempo, porque logo que eu comecei a trabalhar no Estado, eu fui chamado no concurso para substituto da UFRJ. Eu tive que optar entre uma coisa e outra, que eu optei pelo trabalho como substituto, porque eu tinha também um sonho de entrar na universidade, né? E depois se concretizou, alguns anos depois. Então, no Estado, eu trabalhei como professor de História, que na época que eu fiz a minha licenciatura, se a gente fizesse algumas disciplinas, um número X de disciplinas do curso de História, a gente tinha habilitação também para ensino médio. Certo. Então, foi essa a minha base, né? E lá na Faculdade de Educação eu estou hoje, até hoje, e a minha área de pesquisa é exatamente como você citou, imaginário social e educação. Sempre ofereço também uma eletiva nessa área, né? E tenho publicações já, e desenvolvo a pesquisa já há alguns anos. E sou coordenador do LISE. O LISE é o Laboratório do Imaginário Social e Educação. Sim. Muito bacana, Helber. Eu sou suspeito para falar do seu trabalho, porque eu já conheço há algum tempo e há algum tempo eu gosto do seu trabalho. Essa é uma das razões que eu acho importante você vir aqui dialogar conosco e trazer uma outra visão sobre filosofia, sobre alguns assuntos que hoje não exatamente são aprendidos da mesma maneira como aprendemos, né? Como principalmente você aprendeu. Eu Sim. também, eu lidero, só para te situar, eu lidero um grupo também aqui na instituição que chama Polis. Olha lá de onde é que eu tirei a inspiração, né? Que é políticas públicas de instâncias de socialização, mas chamando de polis, né? Para fazer uma remissão à polis grega, né? E Com aí é certeza. uma satisfação, o pessoal vai gostar muito de ouvir você aqui. Eu vou começar, Hilbert. Faz de conta que eu faltei muitas aulas de didática, e eu vou começar pelo fim. Vou começar pelo fim contigo, no seguinte sentido: eu tenho acompanhado já há algum tempo, várias pessoas do meu círculo têm acompanhado há algum tempo, um projeto que você tem desenvolvido. Eu também tenho um canal no YouTube, mas você tem um canal no YouTube que tem desenvolvido um projeto que é o Filosofia Cai na Vida, que me Uhum. parece muito interessante na medida em que você vem trazendo para o grande público temas e autores da filosofia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que ele funciona, onde é que ele está, o que você quiser falar para a galera saber. Sim, com prazer, Pablo. Eu agradeço a oportunidade.
Esse projeto Filosofia Cai na Vida, ele começou ano passado, né? Ele, na verdade, ele começou exatamente é, nesse, nesse tempo que a gente pode considerar de trabalho online, no ano passado. Mas ele é fruto de um trabalho que eu já vinha fazendo lá na própria universidade, e uns anos assim, mais uns 4 anos antes, eu ofereci um curso chamado Filosofia Cai na Vida. Perdão, Filosofia para Todos. Filosofia Cai na Vida, esse é agora. O Bacana. Filosofia para Todos era um curso aberto para a comunidade, era uma extensão, uma vez por mês, a gente fazia uma história da filosofia, e sempre com essa perspectiva de levar uma filosofia de uma forma didática e, de certa forma, acadêmica, mas assim, que trouxesse, atendesse também o público em geral. Então, foi muito legal aquela experiência, porque nós tínhamos presença de funcionários, parentes de alunos, Legal. muita gente de fora, pessoas que trabalhavam lá nas cantinas da universidade, sempre gente que tinha interesse em filosofia, e foi muito legal a experiência, mas ela teve que parar, porque, você sabe, a faculdade lá entrou em obras, mega obras, assim, de fechar prédios, e nós começamos a dar aulas em containers, e aí ficou muito difícil para utilizar o auditório, porque ele era muito disputado para defesas, para eventos. E aí eu tive que parar. Aí, quando eu percebi que tinha essa oportunidade, lá junto ao LISE, juntamente com um bolsista lá, de uma professora do LISE, e a gente começou a fazer um trabalho. Ele me deu esse suporte técnico que eu não tenho, né? Essa nova geração domina bastante as mídias, né? As redes sociais. Eu confesso a você que não domino muito, sei só o trivial. E ele me ajudou muito, o Jonathan, porque ele praticamente dirige, processa, faz todo o trabalho. O espírito do curso, Paulo, para encurtar, é mais ou menos o do Filosofia para Todos. É o seguinte, é porque eu, como professor de filosofia, você sabe, a gente tem lá na universidade um programa a seguir, né? E é muito justo que seja assim. Alunos de um certo nível maior, né? Já aprovados no Enem, nos vestibulares, e que entram lá na pedagogia, a licenciatura, inclusive, já são até mais experientes, porque quando eles fazem as disciplinas, muitos deles já estão se formando. Então, Verdade. é um outro ambiente, outro grupo, né? Porque eu Sim. fiquei sempre com essa vontade de continuar oferecendo para o público em geral, Uhum. também para o público acadêmico, mas para o público em geral. E eu também tinha vontade de fazer sempre assim, nesse perfil História da Filosofia. E várias pessoas me perguntaram por que você não faz dos contemporâneos, porque eles são os que as pessoas querem saber, o Nietzsche, o Sartre. Eu falei, olha só, eu vou chegar lá, um dia eu chego, mas eu Aham. quero, meu sonho era fazer, que é o que eu tenho feito, Paulo, é fazer uma história da filosofia, em primeiro lugar, tentando não deixar ninguém de fora. É impossível. Boa. Aham. Eu tento pegar todos os filósofos menores e os clássicos também. Você vê, eu terminei o primeiro módulo com 10 pré-socráticos. Você Uau. entra no YouTube, não tem ninguém com Não, uma playlist dessa assim. realmente não tem. Agora, fazendo dos sofistas, não tem. Algum professor oferece uma aula para o sofista, ele dá uma aula, fala de todos. Eu estou vindo com cada um deles. Sim. E agora, sem perder o espírito da coisa, que é o que, por exemplo, eu trabalhei há pouco tempo atrás, o Protágoras, o sofista. Ok. E falo do Protágoras e digo, agora você vê qual foi a influência dele em outros pensadores. Aí eu vim falando até chegar aos dias de hoje e falo Bacana. qual problemas do dia de hoje, que o Protágoras podia estar discutindo com a gente aqui num botequim. Eu até brinco, um dos motes do curso eu quero Nietzsche em Nova Iguaçu, Platão em Boa. Madureira, é, o, o Marx, Protágoras em Niterói. hein? E vamos para Protágoras em Niterói, Niterói. Hannah Arendt, Niterói, Sim. todos os cantos, para mostrar que cai na vida. E aí um aluno me falou uma vez, o Weber, cai na vida por quê? Eu falei, porque antigamente se dizia que a filosofia não entrava no currículo, porque não cai no vestibular. E um dos meus grandes professores, queridíssimo, já falecido, Leandro Ponder, lá Sim. da PUC, eu fiz Eu uma também fui disciplina. aluno dele, Helber. Eu gosto Hein? demais. Eu também fui aluno dele da PUC também. Você foi aluno do Leandro, né? Fui, Olha, fui.
O Leandro, eu fiz uma disciplina dele de doutorado, eu estava fazendo na UFRJ, na Educação, e fui lá fazer com ele na PUC, né? Fiz 2 Eu, períodos com ele. Ele me eu fiz no apoiou. mestrado, no doutorado e fiz 2 vezes como ouvinte. Que maravilha! E o Leandro era um sábio, né? Ah, É demais. desses professores inesquecíveis. E ele uma vez falou uma coisa que perguntaram a ele num debate da discussão da filosofia no ensino médio, e ele foi defender, né? E aí um pai de aluno ou uma pessoa de uma escola se levantou: professor, eu respeito muito o senhor, mas a filosofia não cai no vestibular. Na época era o vestibular. Aí ele Aham. disse, falou, não, realmente não cai, mas cai na vida. E aí Boa. essa frase me marcou muito. Aí eu usei com esse sentido, mas uma aluna chegou: professor, eu pensei que isso queria dizer que filosofia cai na vida, quer dizer, ela cai na gandaia da vida. Onde tem vida, tem filosofia. Eu falei, está Claro. ótimo também. Sim, Incorpora também sim, essa sim. motivação. Olha, eu estou ajeitando a minha cadeira aqui, porque eu estou com um Ah, problema. Eu tenho um problema na coluna, rapaz. Senão eu não, caio da cadeira. Mas agora está tudo certo. tudo É, certo. eu acho muito bacana essa proposta e assim, eu tento fazer algo que não se compara, não é um trabalho tão sistemático quanto o seu, mas nas aulas que eu ministro de epistemologia e Sim, educação, eu tento trazer temas que são discutidos desde os autores clássicos para os dias de hoje, né? sim. Então, por exemplo, eu acabei de sair de uma aula que a gente estava trabalhando o Fedro de Platão, né? E Olha aí. mostrando lá como que, desde aquela época, já existia um discurso falacioso que pegava pedaços de fatos e transformava em algo com uma aparência de verdade. Aí a gente vai ver aquele que você conhece muito melhor que eu, aquele discurso inicial do Lísias, tentando Sim, convencer o seu amante de que a melhor coisa era você não sentir amor, que essa era a melhor forma de você ser amante de alguém, né? Um pouquinho inesperado que tinha um Sócrates ali no meio do caminho que vai exatamente. destruir. Seria algo comparável, para cair bem na vida, o comentário que eu vou fazer, a eu, do alto dos meus 54 quilos, e com 2 cirurgias na coluna, chamar o Minotouro para uma luta de UFC. Mais ou menos o que aconteceu. Então, assim, eu acho muito interessante essa abordagem, Helber, e nos dias de hoje, me parece que isso tem uma importância crucial. Eu vou emitir uma opinião, tá certo? Sim, Dentro do respeito que a gente tem ao decoro, né? E, enfim, e as formas diferentes de pensamento. Eu sei que você é um sujeito que tem isso, e eu procuro ter. Pelo menos quando eu não tenho, eu peço desculpa. Eu vou lá para a pessoa e falo: ó, pô, desculpa aí, eu falei um negócio que eu não devia e tal. Mas vamos ao que eu queria te falar. No meu entendimento, nós vivemos hoje um momento no Brasil muito delicado e até perigoso, de certo modo. Ah, sim. há uma tendência que eu posso observar a você ter um certo fechamento da liberdade de pensamento e há uma certa polarização e distorção do que se diz, né? Sim. Então, às vezes, o sujeito, eu até brinco dizendo assim, há uns 10 anos atrás, 20, 15 anos atrás, você podia debater, hoje é só bater mesmo, né? Você É. rotula alguém e bate. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que não é uma pergunta lá muito fácil, mas é por isso que tem que ser feito para quem entende do riscado lá da filosofia. Como você vê hoje a possibilidade, como você vê hoje a atuação e a necessidade do professor de filosofia no sentido de abordar certos temas que enfrentam na sociedade uma resistência tão grande que a hostilidade às vezes beira as vias de fato da agressão física. Como é que você vê Sim. isso? Pablo, tua pergunta é fundamental. Eu acredito que todos nós, professores, estamos vivendo essa crise, não só de filosofia, Sim. das áreas de humanas em geral, né? Eu concordo com você, é um momento muito delicado, uma polarização. Quando ela não existe mesmo, ela é alimentada, ela é forçada, as pessoas tentam mostrar que se tem um lado assim, o outro, não, o outro também não, sempre tem uma necessidade
Às vezes está falando de um ponto só, mas o outro tem que chamar uma oposição, ainda que forçando uma barra, para compor esse quadro. Então, é muito assim. Eu acho que o nosso papel é fundamental. Pablo, eu tenho, como você e uma boa parte dos cidadãos, eu tenho uma leitura política própria, Certo. minha, Uhum. partidária e tal, essa eu guardo para mim. Perfeito. Você foi meu aluno, deve se lembrar, eu nunca falei de partido em Sim, sim, sala, embora eu tinha minha posição sim, política. verdade. Aham. Então, eu continuo assim, eu guardo isso, mas eu acho que, por exemplo, o professor de filosofia não pode se calar com relação a esses temas todos que estão aparecendo, como o Uhum. fundamentalismo, Sim. o negacionismo, a valorização da violência, a minimização de, da vida, a vida como algo parece que para alguns a vida do outro não tem nenhum valor, a Verdade. recuperação da dimensão do cuidado. Eu acho que é um momento de muita responsabilidade nossa. E que eu acho que, Pablo, a gente tem que, para mim isso está claro, o tempo todo, tá, não assim forçando uma barra, Sim. mas perceber quando for possível você levar esse debate sempre assim no plano do conceito, da ideia, para você ter um debate de alto nível e nunca chamar para uma briga de É. agremiações. Sim, sim. Isso Então, aí. eu acho que esse que é o nosso papel. Eu não me Perfeito. furto. Agora, que acho que até uma questão de honestidade intelectual, a gente não vender um produto que a gente acredita e tal. Mas, como, por exemplo, uma bandeira partidária, política. Mas a gente não pode deixar de falar da política enquanto elemento fundamental da nossa vida, né? E a gente está Sim, perdendo direitos, a gente está deixando de ser cidadão. A gente sim. está naquele âmbito do que você conhece muito bem, que o Agamben chamou do homo sacer, né? É Sim. aquele homem que não tem valor nenhum. Ele Uhum. está. Se morrer, morreu. É um pouquinho o que está acontecendo quando a gente vai ver o noticiário e a cada dia só aumenta o número de mortos. Sim. O aumento um dia, diminui outro, mas tem uma certa Constante. estabilidade. No número de mortes, isso vai se normalizando. Parece que me lembra um pouquinho, antigamente, o resultado da loteria. Aham. É, coluna um, 2, 3. E aí depois vem o número de mortos hoje. Daqui a pouco só falta ter aposta. Quantos vão morrer no É, dia? sem dúvida. Uma banalização, né? A necrofilia, é a necropolítica, é o Claro. império do necro, Sem né? dúvida. E assim, eu quero dentro disso destacar uma coisa importantíssima na sua fala, Hilber, que é o seguinte: pensemos só num aspecto, tá? 143 para 144 mil mortos em qualquer país em menos de um ano sempre foi visto, ou pelo menos nos últimos 50 anos, nós 70 a 50 anos, depois da Segunda Guerra, vamos dizer assim, isso Sim, sempre seria visto como uma tragédia de proporções gigantescas. gigantesco. E não, É verdade. infelizmente, eu tenho que concordar com você, quando você olha várias pessoas falando muito naturalmente. Hoje foram 1.170 mortos, na média É, nós temos tantos. Sim, mas é, são 1.170 vidas, vidas, né? exatamente. Não, e isso reflete também, por exemplo, na própria conduta das pessoas na rua, né? Uhum, Nas praias, nas aglomerações. A sim. impressão que você tem é que o pessoal se desligou, né? Porque uma coisa é você ir tomar o teu shopping, Uhum, se fosse algo que só é uma coisa de teu risco sim, próprio, e agora não, essa pessoa vai voltar para casa e vai se encontrar com uma avó, com um tio, ou ela vai depois ter contato com outras pessoas e ela vai transmitir, né? Mas sim. parece que até isso as pessoas. E detalhe, Pablo, em todas as classes, É, sim, porque sim. muita gente no início falava as classes menos favorecidas, elas
vão ter uma propagação enorme, porque eles não se cuidam, não usam máscara. Mas você vê isso aí em Zona Sul do Rio de Janeiro, Sim, né? Nos bares assim, do Leblon, do Recreio, dos grandes bairros das elites cariocas, você vê isso na Mureta da Urca, né? É uma loucura. Então, quer dizer, a gente não só banalizou, a gente, de alguma forma, abstraiu isso, como, não, eu decretei que não existe. Só que esqueceu de combinar com o vírus, né? pois Esse é. é o problema. Acho que tem o vírus, né? E me parece, Hilber, que tem uma coisa que não pode ser ignorada, que você tocou muito apropriadamente, que você fala em uma necropolítica, certo? Isso. E eu tenho que concordar na medida em que há, não, por um lado, um estímulo ao negacionismo, do que diz respeito, em várias correntes políticas, estimulando a que se negue esse elemento, que é um elemento de uma calamidade mundial, e por outro, há um discurso incitando as pessoas umas contra as outras, né? Sim. E isso me parece que é um objeto que não dá para passar ao largo das discussões filosóficas. Não dá. Não, de jeito nenhum. Não tem A como. gente a gente tem um papel assim fundamental eu acho que o papel do filósofo não é que muita gente pensa assim, ele fica passando para a filosofia uma responsabilidade como se a filosofia fosse a salvação de todos os nossos problemas. Não, não é. Mas ela é a área, e acho que você vai concordar comigo, é a área que se debruça, que tem exatamente a matéria-prima do estudo da filosofia, é discutir conceitos. Você vê Sim, aquela definição fantástica, rapaz, que eu nunca mais eu aderi a outra. Pode ser que um dia eu mude, porque a gente sim. vê tantas definições de filosofia nos manuais, Aham. mas o Deleuze, quando escreve aquele livro, o Guattari, né, o que é filosofia, ele define a filosofia como a criação de conceitos, Sim, né? Porque ele vai dizer o cientista cria funções, sim, cria engenhos, cria mecanismos práticos para a solução de problemas. O artista cria perceptos, ele sim, cria seja com uma música, um quadro, ele cria um objeto artístico que vai produzir, ele é um percepto, vai produzir percepções, sensações nas pessoas. sim. Agora ele vai dizer, o filósofo não. Então, a matéria-prima do filósofo é trabalhar conceitos. E o filósofo não tem. O filósofo mesmo de cepa, ele não é aquele que se fecha no seu conceito. Ele coloca o conceito no livre jogo do debate. E ele muda de opinião. Ou alguém que defendeu um conceito melhor, ele abre mão todo dele, ou abarca algum e incorpora no dele, ele tem que estar aberto para isso. É, E se alguém, qual é a disciplina que você pode fazer isso? Né? Que tem mais liberdade? Porque o historiador pode fazer, mas ele tem um campo da história, uma metodologia. O cientista social também. Agora, a sim, filosofia não. Ela pode trafegar por esses campos todos e aí ela mostrar, olha, essa visão tem por trás um determinado conceito. perfeito. Mas, olha, existe outro que rebate esse, e existe mais outro. Sim, Será que é esse que a gente está vendo, essa pessoa que está propondo isso, esse conceito é o que vai fazer a gente ser mais feliz, no sentido de produzir um bem comum? Ou claro. será que dentro desse conceito está no bojo uma grande armadilha que vai levar a gente para se matar, né? Uns Pois é. aos outros? Não, Então, perfeitamente. E eu costumo falar, Helber, uma coisa, logo quando eu começo a trabalhar também, tenho trabalhado muito com a parte da epistemologia, educação, sim, etc. E eu aí eu vejo o costumo. seu trabalho de bacelar, gostei muito, você tem Pô, que desenvolvido muito. bom, cara. Fico feliz de você ter gostado. Ouvir isso de você significa que eu não estou tão errado assim, que ainda tem Não, salvação. está mesmo. Pô, cara, fico feliz de verdade. Mas, e assim, uma coisa que eu costumo dizer para os meninos, né, quando eles vêm da primeira aula, eu digo assim: olha, ter crenças é fundamental e normal, no meu entendimento. Cada um vai ter as suas. Ter crenças religiosas é absolutamente
tranquilo e certo dentro da sua confissão religiosa. Uhum. Então, quando você está no exercício de um pensamento religioso, não cabe o uso da polêmica. Porque se você Perfeito. usar a polêmica, é melhor você trocar aquilo, né? Se aquilo não te atende, eu vou virar ateu, eu vou mudar de religião, etc. Na filosofia é o contrário. Você não está apegado a dogmas. Você Não, está você tá usando o exercício da polêmica. Se aquele conceito não te atende, você busca outro. Ou reformula aquele conceito, se for o caso, né? E é isso que exatamente. está faltando, Helber, no meu entendimento, na sociedade hoje, está faltando um pouco essa sintonia fina, vamos dizer assim, para diferenciar o que é uma crença religiosa. Por exemplo, você tem lá os 10 mandamentos. Se eu criar um 11º mandamento, acabou. Acabou a Sim, doutrina. Mas na filosofia não é assim, está faltando essa sintonia fina. Por perfeito. isso, E eu você. estou usando É, isso para pegar um gancho, entendeu? Que a gente tem um tempo relativamente limitado, não só sim, pela agenda, né, que a sim, gente sim. possui, mas também pelo próprio mecanismo das gravações. Perfeito. Então, eu queria te fazer uma pergunta que vai bem dentro daquilo que nós trabalhamos, que é filosofia e educação, filosofia da educação, Sim, etc. Então, no momento de hoje, nós temos várias reformulações acontecendo aí na educação básica, tá? Em matéria de currículo, de avaliação e tudo mais. sim. Como você vê hoje a filosofia da educação nesse cenário? O que, que você vê hoje? O que, que você pensa que pode acontecer? Como é que fica hoje, imaginando, pensando no cara que está chegando hoje, está saindo hoje de uma licenciatura de filosofia e vai entrar no chão da escola? Perfeito. Bom, você sabe que o nosso trabalho, o campo da filosofia, agora, por incrível que pareça, Pablo, ele minguou um pouco mais. Eu peguei uma época que estava em expansão, e de uns anos para cá, a filosofia, a sociologia foram deixando de ser obrigatórias, e no Estado ainda tem, mas nas particulares você vê que já está reduzindo. Até outro dia eu achei interessante, um ex-aluno meu me ligou e falou: Sim, professor, eu gostei tanto da sua aula no Filosofia Cai na Vida, o senhor tem tempo livre para receber uma proposta? Eu falei: olha, eu estou com o tempo apertado, mas em consideração você, me liga mais tarde, eu converso com você. Ele e a esposa têm um curso, né? E aí certo. ele me mandou um convite, né? Me fez um convite para participar como professor de filosofia, temas, né? Porque Uhum. aí eu falei, mas a filosofia, você prepara para Enem com filosofia, ela está caindo em algum vestibular? Ele falou, não, é porque a gente percebeu, professor, que a filosofia é fundamental para a redação. Sem dúvida. E os nossos alunos têm tirado as melhores notas em redação. Eles Pô, estão que no curso bacana. aqui do Rio, mas têm também contatos com o curso de São Paulo. Eu não pude aceitar, né? Encaminhei para um outro aluno meu que estava sem trabalho, não sei se ele acabou assumindo, mas é só para te dizer isso, né? Por mais que ela esteja sendo expulsa, ela jamais vai ser algo que não vai deixar de ter um papel. E aí, entrando na tua questão propriamente dita, veja bem, Pablo, eu acho que a filosofia, embora esteja minguando como Sim. espaço para o exercício, ela nunca fez tanta falta como Poxa, é agora. verdade. Porque, por exemplo, você citou a religião. Era fundamental, é como você colocou. Se eu vou dar uma aula de religião, e eu dei aula de religião há muitos anos também no ensino médio, eu era da tradição católica, Sim. e dei aula em colégio religioso, mas, por exemplo, é diferente quando você dá aula de religião dentro de uma denominação, os Claro. parâmetros dogmáticos dela e tal. Ali não tem discussão. É uma Uhum. transmissão de conteúdos Isso aí. religiosos e pronto. E é pior ainda do que uma disciplina conteudista na escola, porque a matemática ela é um saber mais ou menos fechado, mas Uhum. ela abarca discussão, caminhos para você resolver problemas e tal, soluções diferentes. Mas no campo da dogmática, ou você aceita ou é rua, Ou né? é ou não é? Agora, na filosofia da religião, não. Como você falou, quem discute o que é o sagrado, o que é a verdade,
a gente vê que a religião, você citou a ideia de mandamentos, ela tem parâmetros morais. Tem. Ela quer dizer, você nasceu, aquilo já está pronto e vai ser colocado dentro de você, é uma essência que vai Sim. ser embutida dentro de você, e não cabe você discutir nada. Aí, Uhum. quando você colocou, mas na filosofia eu posso propor um 11º mandamento. Pode, porque aí está no regime da ética, não está na Exatamente. moral. Não é? Isso. Aí É. os alunos precisam saber disso. Tem moral, tem ética, tem postura fundamentalista, tem postura. O que é o fundamentalismo? Discutir isso. Né? Sim. Eu tenho que perseguir alguém do candomblé, né? No âmbito religioso, mas em outras questões, por exemplo, de gênero, né? Ou de tantas outras, de racismo, tantas coisas pelas quais a gente briga, ver pessoas assim sendo perseguidas, discriminadas, e a filosofia tem esse papel. Está ali Simone de Beauvoir, Sartre, Franz Fanon, tanta gente boa que trabalhou no campo da filosofia, desconstruindo, né, esses preconceitos. Então, eu acho que na universidade a gente ainda tem campo para isso. Agora, infelizmente, Ao menos por enquanto ainda pelo temos. menos por enquanto. Eu acho que vai, Pablo, eu tenho fé, não é só fé, não, eu tenho certeza que a filosofia vai voltar com força mais à frente, porque a gente vai perceber que esse nosso projeto de humanidade como um todo tá esgotado. Se a gente não mudar, essa pandemia vai ser café pequeno para o que vem por aí. Eu concordo contigo. Até porque, e aí fazendo um exercício até de pensar no futuro, né? Não como adivinho ou coisa assim, mas pensando no futuro, me parece Entendo. muito, muito claro que se você tem um desastre de proporções mundiais, em que nós ultrapassamos a marca de 2 milhões de mortos no mundo, tá? Sim. E não parou, tá? Quer dizer, se você pensar nos anos subsequentes, tem uma série de crises que vão levar a novas questões que, se não forem abordadas também pela filosofia, elas simplesmente vão ficar sem nenhum tipo de discussão. Elas simplesmente vão ser jogadas sobre nós. Me parece que é Exato. isso. E a filosofia, ela permite exatamente que você eu não sei se você concorda, mas é o único saber que tem essa liberdade de campo, de natureza do próprio campo dela, de trabalhar chamando os outros campos. Olha, acorda, cara, esse teu campo não se limita só a isso, ó. Ele tem implicações aqui, ali. Por isso que você vê, eu estou agora na minha fase atual de pesquisa, né? Eu estou trabalhando as dimensões do pensamento do Rubem Alves como pensador do imaginário. E eu vi que ele tem a matriz da teologia, ele foi pastor, né? A matriz da filosofia da religião, quando ele entra em crise como pastor, mostra isso que a gente falou. A filosofia da ciência dele, você deve conhecer aquele livro dele, fantástico, Filosofia da Ciência. É legal, sim. A psicanálise. Aí você pode ver filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da psicanálise, aí depois ele vai para a filosofia da educação. Porque ele tem essa liberdade, e ele ainda toma a liberdade de ser uma filosofia que ela, como é transdisciplinar, ele dialoga com a poesia, com as artes plásticas, com o cinema, com as fábulas, os mitos. Então, eu acho que ele, talvez, eu sou suspeito a falar que ele foi a minha maior referência, mas ele foi um filósofo que, de certa forma, apontou caminhos para um papel que a filosofia vai ter agora, de ser uma espécie de. Porque geralmente isso que eu vou falar pode parecer negativo, mas não é. É um grande coringa. É É um mesmo. coringa que vai entrando nas diversas áreas. Ele pode ser coringa, pode ser bufão, pode ser palhaço. É alguém que vai se estruturar, desconstruir essas certezas que estão matando a gente, cara. Sim, você tem toda a razão. Você tem toda a razão, até porque, até onde me parece, se a gente for aprofundar um pouquinho só a noção de verdade, tá? Só para brincar, vamos brincar aqui um pouquinho, tá? A gente não vou fazer igual o Pôncio Pilatos e perguntar o que é verdade, não, tá? Até porque eu não teria onde lavar as mãos aqui, onde eu estou. Mas vamos lá. A questão é a seguinte: se você pensa na verdade,
e entendendo a verdade, o conceito abstrato de verdade, como fazendo parte da totalidade, ou seja, a verdade é, tá? Mais simples que a gente possa pensar, a verdade é, nós vamos ter aí que entender o que não é. Olha lá. Aí Exatamente. imagine o seguinte: vamos supor que eu seja uma autoridade presidencial de um país do Cone Sul que eu não vou identificar, e Sim. num dado momento eu diga, por exemplo, que uma doença que mata 150 mil pessoas do meu povo é como um resfriado comum, eu Uhum. posso me colocar como detentor da verdade, mas eu não sou, porque aquilo ali é uma falácia, aquilo ali não é. Sim, Já dizia verdade. o velho Parmênides, né? O ser Com é, certeza. o não ser não é. Exatamente. Mas esse é que é o nosso problema hoje, né? E aí o papel da filosofia, de outras áreas também até mais específicas Sim, desse campo, que é, por exemplo, uma coisa tão bonita, foi, por exemplo, trabalhada até por filósofos, os filósofos ajudaram a colocar isso em questão. Porque, por exemplo, você vinha numa tradição, e você, como que estuda epistemologia e conhece bem o assunto, você vê que tinha toda uma tradição científica, sim, epistemológica, né, que trabalhava com a ideia que a ciência é o saber, é a verdade sim. absoluta, e a religião é uma narrativa Uhum, espiritual, a filosofia é sim. uma narrativa é, É uma da história da especulação, totalidade. Hein? é uma Agora, aí vem um especulação. Paul Ricoeur, vem um Rubem Alves, vem o Sim, outro Wittgenstein, que vai dizer, não, olha só, tudo é narrativa. A uhum, ciência é uma baita de uma narrativa também. Ela claro. tem experiências que se comprovam? Tem, mas ela tem outras que não se comprovam. E essa que você está comprovando, ela foi feita dentro de parâmetros que cercaram aquele experimento. Ela não é uma Uhum, resposta absoluta, ela é um construto. Então, é perfeito. narrativa também. Isso foi fantástico, porque libertou a gente para o diálogo entre os campos. Mas o que aconteceu? Veio a fake news. Ah, rapaz, é verdade. A narrativa, vamos impor a nossa. E aí Sim, joga aquilo mil vezes na cabeça das pessoas. Eu peguei táxi, para você ter uma ideia, naquela época das eleições, e sim. o que mais se falava era que o filho do Lula Uhum. ele era dono da Friboi e da Oi. Pô, Eu rapaz, estou esse dando, é bom mesmo. esse exemplo não é por causa do partido, é porque Aham. eu falava, mas vem cá, como assim? É Oi ou é Friboi? Aí eu percebi que Ah, aqueles os eram. dois logo. Eu Hein? não- É os dois logo. O nome do dinheiro. Aí, aí eu falei, mas vem cá, ontem o teu amigo falou que eu pegava o táxi ali no ponto lá da faculdade. Sim, Aí os sim. taxistas, não, eu falei, mas é Oi ou Friboi? O outro falou que era, sei lá, é o negócio da Oi aí. Aí eu falei, cara, isso aí é um telefone sem fio, Uhum. que era o Sim. WhatsApp deles comendo solto, né? Claro, Então, claro. aí isso que a narrativa mas é uma narrativa desonesta, que se multiplica por robôs. Isso é crime, tinha que ser controlado, né? Tinha que... Tem uma tentativa hoje de alguns setores de fazer uma checagem de informação e tudo mais, mas eu Pois acho que no Brasil isso é muito incipiente ainda, é, né? exato. E Até destrói. porque grandes veículos de comunicação, e aí eu posso falar sem nenhum problema, né? Não vou citar nomes, Sim, mas tem grandes veículos de comunicação que costumeiramente propagam fake news, né? sim, E sim. aí, E repetem aquela notícia, né? E às vezes, aí depois, quando o fato é desmentido, dá só uma notazinha. sim, Mas e quem viu aquilo ali diariamente, né? Colocam até cartazes, fazem assim artes, né? sim. Saindo dinheiro dentro do esgoto, e para Pois é, mostrar que rapaz. agora é hora de falar dos corruptos, como se Isso, só tivesse aquele grupo tal, exatamente. X. Sim. Então, Olha, é uma fake news, né? eu vou É contar uma experiência que pessoal, Helber, de fake news. E observe, não saiu de grande rede de comunicação, não, tá? Saiu de um sim, artigo científico. Uma sim, pessoa, quem quiser vai procurar lá o nome do artigo. Tá lá. sim, Eu nem quis judicializar a questão, não. Eu não quis. Deveria, sim, talvez, mas não quis, porque eu fiquei com uma pena da pobreza espiritual da pessoa que eu não quis fazer.
Entendo. O título do artigo chama-se A Trama na Cinelândia. Já começa um Nossa, belo título. E nesse artigo, eu sou apontado, pasme, realmente, ó, se você segura aí bem na vamos, cadeira, vamos senão segurar você pode aqui na. cair, cara. É isso aí. Vamos lá. Se você jogar lá no Google A Trama na Cinelândia, procura onde é que está meu nome no artigo e você vai ver que alguém disse que eu coagi Eduardo Paes, então prefeito do Rio, a colocar o ensino religioso evangélico compulsoriamente nas escolas. Nossa Senhora. Você que me conhece, Helber, eu te pergunto, você acredita que eu tenho alguma condição de coagir um prefeito de uma das capitais mais poderosas do Rio para É, fazer com que ele compulsoriamente coloque um tipo de ensino religioso de uma confissão religiosa que sequer é a minha? Eu não tenho exatamente. nada contra os evangélicos, absolutamente, mas eu não Eu sou entendo, evangélico, eu perfeito? entendo. E assim, eu não tenho nem condição e nem interesse, nem teria na época, de fazer algo assim, e muito menos o poder para tanto. Só que isso se transformou numa fake news que foi aceita como artigo científico, revisado por pares, e está lá. Meu Nossa, nome está manchado, saiu pela Federal da caramba, que Bahia. loucura. Que Eu loucura. ia processar. Quando eu vi quem era a pessoa, e aí eu posso dizer uma opinião, tá? Não estou ofendendo a pessoa. Me Sim, pareceu que foi por algum tipo de motivação, ligado talvez a alguma informação truncada ou falsa recebida a meu respeito, sim. talvez algum delírio, não sei avaliar. E resolver não judicializar a questão, mas é fake news. É fake É, news total. Quem me conhece sabe que poderia é. até ser esse vídeo. Se Eduardo Paz assistir esse vídeo, pergunta se ele me conhece. Porque se eu coagir, ele tem que me conhecer. Mas paciência, são coisas que acontecem. Né? Você vê que essas fake news, né, rapaz, o grave também que elas destroem, né, a reputação Sim, das pessoas. totalmente. Depois, até você provar aquilo, né, e você vai judicializar, às vezes fica mais com mais holofote É, ainda, mais dor de e, cabeça. e depois, quando se comprova, é uma notinha, é Uhum. Aí uma uma retratação pequena na internet, é um negócio desse. então, quer dizer, não há aquele cuidado, né? É. Então, E a filosofia ajuda a gente, né? Desde dos antigos ajuda. pré-socráticos, ajuda a discernir uma coisa da outra, né? Olha, você vê, para você ter uma ideia, eu estou fechando agora o módulo lá no Filosofia Cai na Vida, o módulo dos sofistas. Uhum. Você sabe, foram, assim, na verdade, sofreram um grande preconceito, né? O Sim, próprio nome que se dá a esse grupo, né? Vem da palavra sofisma, como se sim. todos eles fossem desonestos na hora do discurso, mas isso é uma carga fortíssima dos pensadores que vieram depois, É. especialmente Platão, que não gostava dos Ah, sofistas. Platão Tá? era brabo, brigava mesmo com ele. Exatamente. Então, mas você vai. Aí o que, que eu faço? Eu tento recuperar os sofistas, mostrando que o Platão tinha suas razões, e aí você vai vendo que muitos desses sofistas já discutiam essas questões atuais, como, Sim. por exemplo, o discurso verdadeiro e o falso, como ganhar um debate sem ter razão. Aham. Então, eles já estavam colocando todas as possibilidades de um debate na Ágora, e eles ali vislumbraram tudo que a gente tem visto hoje. Só que hoje a gente tem todo um instrumental, né, técnico, Sim. que multiplica isso. Né? Então, eu Verdade. acho que o papel da filosofia também é colocar à disposição das pessoas essas ferramentas da crítica. Né? Sim. É verdade. Olha, Helber, eu acho maravilhoso poder a gente bater esse papo, a gente poder Com trocar certeza. essas ideias, né? E se tivesse tempo hábil, eu acho que eu ia ficar aqui até a noite conversando contigo, etc. E Torço para que essa peste termine logo, a peste moderna termine logo, para a gente dar um abraço, para a gente trocar uma ideia, vamos tomar sim, alguma coisa e tudo mais. vamos. Mas por hora, né, eu vou ter que encerrar Perfeito. essa conversa nossa. E eu quero, mas antes de encerrar, eu queria pedir uma autorização sua, se eu posso Sim, colocar, quando eu for jogar isso para a rede social, se eu posso sim. colocar seu currículo Lattes para as pessoas, o link, né, para as pessoas olharem, Pode.
E se Pode. posso colocar o link da playlist do Filosofia Cai na Vida, tá? Para Pode. quem tiver interesse, Você dar uma pode olhada. colocar a playlist, ela tá, o Jonathan está fazendo ainda. Tá. Agora, você bota a página do Filosofia Cai da Tá. Vida, que tem os programas todos lá no YouTube Perfeito. ou no Facebook. Pode colocar que eu te agradeço também. Perfeito, Tá? querido. Olha, então, pessoal, antes da despedida do nosso convidado, lembrando que esse vídeo vai também ao ar no canal Pablo Bispo, que não é à toa, é porque eu sou Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, professor associado da Faculdade de Educação da UF. E nesse canal, muito gentilmente, em nome do público, eu agradeço a presença do professor Helber Gervásio Scófalo. Espero poder contar com a sua presença outras vezes, certo? Muito obrigado. E para o pessoal que vai assistir no YouTube, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho lá das notificações, porque aí aparece em tempo real. E para quem vai assistir mais diretamente, fica aí o meu agradecimento ao Helber pelo bate-papo de hoje. Muito obrigado, Helber, e esperamos a sua saudação final ao público. Então, Pablo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer te rever, te encontrar, embora seja nesse formato aqui online, mas a gente ainda vai se encontrar e dar um abraço pessoalmente. Com E certeza. agradecer a todos que estão assistindo e espero que a gente tenha trazido uma contribuição para as pessoas perceberem da importância assim vital da filosofia nesses tempos tão sombrios. Então, um abraço a todos. Um Obrigadão, Pablo. abraço. Abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.